Oi pessoal, animados para mais um vídeo? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema graça, não mérito. E antes de nós iniciarmos a leitura do texto, vamos estar assim orando, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações através desse texto que nós iremos ler. Senhor, te agradecemos, Pai, por mais um dia, te agradecemos, ó Pai, por tua presença, Senhor, e pela oportunidade de refletirmos, ó Deus, mais, ó Pai, sobre a tua palavra. Que o Senhor esteja ministrando, ó Deus, falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, graça não mérito, né? Como eu falei, é o tema da nossa leitura de hoje. E está baseado lá em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 1 ao 6. Né? E o texto fala o seguinte: Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão, para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus, um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e que já ouvistes. Quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa adiante de ti, é um fogo consumidor, que os destruirá e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te tem falado. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir. Porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a esta terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Então, como eu falei, né, hoje, né, o nosso vídeo, nosso estudo, tem como título Graça, não mérito, né? Então, nós vamos ver aqui, nessa leitura que nós lemos, né, acabamos de ler, nós vamos ver alguns aspectos que o povo aqui, o povo de Israel, eles estavam prestes a herdar a terra prometida, né? Terra prometida essa a Abraão, a Isaque e Jacó. O povo passou faixa de 400 anos, né, no Egito, passaram mais 40 anos no deserto até chegar à terra prometida, né? E nós vemos que quando eles estavam próximos a conquistar essa terra, o Senhor fala para eles, né? O Senhor fala para eles dizendo que eles não é por causa do mérito deles, né? Que eles não, ao chegarem na terra, que eles não digam, porque nós, deixa eu ler aqui o versículo, como é que fala? Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar de diante de ti, né? Quando o Senhor teu Deus tirar o povo, né, que da terra que eram os gigantes que moravam naquela terra, a qual o Senhor havia de dar como herança para o povo de Israel. E aqui no versículo 4 ele fala, olha, quando, pois, o Senhor teu Deus, aqui Moisés, né, sendo usado por Deus para falar ao povo, pois quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração dizendo, por causa da minha justiça
é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir, né? Então aqui ele fala, olha, não fale, foi por causa da minha justiça que o Senhor me deu essa terra boa. E aqui ele conclui o versículo e fala que por causa da impiedade daquele povo, aquele povo que era ímpio, e por conta da impiedade daquele povo que eles iriam assim perder a sua terra para a nação de Israel, né? Por causa da impiedade do povo. E ele continua no versículo 5 falando: não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a essa terra, mas pela impiedade destas nações. Ele conclui confirmando que é pela impiedade destas nações. E ele fala continua no versículo 5, o seguinte: o Senhor teu Deus as lança fora, né? Por causa da impiedade de diante de ti, e para confirmar a palavra que o jurou aos seus pais. O Senhor havia feito uma promessa a Abraão, a Isaque, a Jacó, que iria dar uma terra, né? Nós vemos que Abraão, ele saiu da sua terra, da sua parentela, e o Senhor disse que ele fosse a uma terra, né? Que o Senhor iria orientá-lo. E nós vemos que quantos anos passaram para se cumprir a promessa, mas a promessa foi cumprida. O Senhor estava ali cumprindo a sua promessa feita a Abraão. Promessa essa que posteriormente foi confirmada, feita a Isaque e a Jacó, né? Aqui o povo tinha saído do Egito, o povo da escravidão, o povo estava ali no deserto, estava prestes a herdar a terra prometida. E então aqui, e ele fala, versículo 6, sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado, né? Então aqui eu queria destacar dois aspectos. Um aspecto do povo, esses gigantes, as pessoas que herdavam, essas pessoas que estavam na terra de Israel, na terra que Israel iria herdar, perdão. Então aqui nós vemos que uma característica desse povo, né, esses gigantes que estavam prestes a perder a sua terra para o povo de Israel, né, gigantes esse a qual o texto fala no início que nós lemos que eram quem poderá, fazer até uma pergunta, quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Ou seja, quem é que conseguiria vencer esses gigantes? E aqui o Senhor fala que a mão dele queria fazer com que o povo herdasse a terra, com que o povo vencesse esses gigantes. Então nós vemos aqui que esse povo, né, esse povo que herdava esses gigantes, que iria perder a sua terra, né, para o povo de Israel, nós vemos que eles tinham uma característica, eles eram ímpios, né, era um povo ímpio. E fala que era por conta da impiedade desse povo, né, que eles iriam perder a terra, que eles iriam sair deste local. Mas impiedade, né? Nós vemos que impiedade tem algumas características, né? A impiedade, a qualidade de quem é ímpio, é o mesmo que uma pessoa que despreza, né? O desprezo pela religião, o desprezo pelas coisas, o respeito, que não tem o respeito, né? O ímpio também ele é alguém que ele, né, faltou respeito, e também uma pessoa ímpia também tem um atributo de alguém que é desumano, alguém que é cruel. Então são características de pessoas ímpias. Então esse povo era ímpio, esses gigantes que aqui do texto fala que iriam ser expulsos, né, desse local, que eles iriam, que fala que Deus, o Senhor é um fogo consumidor, né, e que os destruirá. Destruirá quem? Esses gigantes. Então aqui nós vemos que esses homens, por conta da sua impiedade, né, eles perderam assim essa sua terra, né, para cumprir também a promessa que o Senhor havia feito a Abraão, Isaque e Jacó. E também nós vemos aqui que, como eu li no início, né, o título da nossa reflexão, que é graça, não mérito.
né? Por um lado, o povo era ímpio, né? Era um povo que desrespeitava, era um povo cruel, era um povo desumano. Mas nós vemos também que o povo de Israel também não era merecedor daquela terra tão boa, né? Mas sim, não por mérito, mas pela graça. E o que seria graça? Graça é um termo que fala que é um presente, né? A palavra graça é o mesmo que o favor imerecido, ou seja, eu não mereço, mas eu ganho, eu recebo. E nós vemos aqui que o povo de Israel, eles não mereciam, né? Como aqui nós lemos que ele fala, olha, versículo 4 fala, o versículo 5 e o versículo 6 confirma que não é por causa da justiça. E ele fala no início que, como nós lemos, que não diga vocês, por causa, né? Por causa da minha justiça é que nós iremos herdar essa terra. Aí o versículo 5 fala a mesma coisa. O versículo 5 ele fala, olha, não é por causa da tua justiça. Confirma. E o versículo 6, mais uma vez fala, sabe, pois, que não é por causa da tua justiça. Ou seja, não é porque você é bonzinho, não é porque você é correto, ó povo de Israel, não é porque você é justo, mas aqui ele continua falando, olha, não fala que é por causa da sua justiça. Aí ele diz, olha, é por causa da impiedade desse povo que eles, né, que o Senhor irá lançá-los fora, né, e vocês irão receber essa terra. E ele continua dizendo assim, olha, ele conclui essa parte dizendo assim, que ele jurou, né, ele prometeu, ele estava cumprindo a promessa. E o versículo 6 fala, também confirmando isso, ora, pois, não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta terra boa para possuí-las. Não é por causa da tua justiça. Aí ele conclui no versículo 6 dizendo, pois tu és povo obstinado. Então, o povo de Israel também não merecia, pois era um povo obstinado. Interessante que esse termo obstinado, ele tem dois sentidos, assim, dois lados, poderíamos dizer assim. Eu pesquisando, né, essa expressão obstinado, e tem uma parte que fala que uma pessoa obstinada é uma pessoa persistente, é uma pessoa que não desiste dos sonhos, é uma pessoa que luta, é uma pessoa que não muda de ideia, digamos assim, né? Mas assim você pode dizer, mas olha, não é bom uma pessoa que persiste? Não é interessante? Mas nós vamos ver aqui também que nesse sentido de obstinação, nós vamos ver que aqui nesse sentido que o povo era obstinado, não era nesse sentido bom que eu falei, né? De alguém que persevera, alguém que luta pelos seus objetivos, não. Mas como alguém teimoso. Essa obstinação é no sentido de que alguém que teima, alguém teimoso, alguém inflexível, né? E eu, enquanto estava lendo aqui, antes de gravar o vídeo, eu fiquei pensando nessa palavra inflexível, né? E aqui nós vamos ver, aqui ó, tem um papel, não sei se dá para vocês verem. E aqui ó, flexível, tá? Aqui é flexível, aqui ó tem uma caneta. E aqui ó, ela é o quê? Essa caneta. Por mais que eu pressione aqui, ela é inflexível. E assim, se eu forçar a caneta, ela vai quebrar, pois ela é inflexível. E aqui o Senhor fala que o povo de Israel era um povo obstinado, né? Eles não mereciam, eles não eram justos, né? Não é pela justiça deles e tal, mas assim, até porque eles eram pessoas obstinadas, né? Eles eram inflexíveis, eles eram teimosos. Tem um texto também que fala, lá em Êxodo 33, 3, que o Senhor fala, né? O Senhor Deus fala a Moisés que aquele povo, esse povo que nós acabamos de ler, o povo de Israel, era um povo de dura cerviz, né? E para quem não sabe, a cerviz é tipo a nuca, tá? A nuca do
no caso do boi, né? O boi vai lá, ele se abaixa, né? Coloca-se a canga, né? Ali, fica os dois bois assim e tal. E essa dura cerviz, para quem trabalha com agricultura, né? Que trabalha com os bois que geralmente aram a terra, ou, né? Essa dura cerviz, ou carro de boi, o boi que tem essa partezinha aqui muito dura, a dura cerviz, não é apropriado para o trabalho, para usar a canga, né? Para usar aquela canga que fica um boi ao lado do outro. E aqui nós vamos ver que o Senhor ele fala que o povo de Israel era um povo de dura cerviz também, né? Em Êxodo 33:3. Então, o que é que nós aprendemos hoje, né? Nós temos aprendido que não é por mérito, né? O povo de Israel não recebeu por mérito, porque eles mereciam receber, mas por graça, por misericórdia do nosso Deus. E nós vamos ver também que nós não recebemos, né, as bênçãos de Deus porque nós merecemos, ou nós não recebemos a salvação por merecimento, mas é por graça de Deus. E lá em João 3,16 fala sobre isso, fala que Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vamos ver aqui que não é por merecermos, mas Deus amou o mundo, né? Ele amou o mundo ao ponto de dar o seu único Filho, para que todos pudessem assim não morrer, não perecer, mas que todos quanto acreditassem nele pudessem assim ter a vida eterna. Então aqui nós vemos mais uma vez que assim como o povo de Israel não foi por mérito, mas foi por graça, eles receberam assim o direito de possuírem essa terra prometida. Nós, como povo de Deus, não é por graça, perdão, não é por mérito, mas sim por graça, né? Que nós temos assim a salvação, que nós podemos assim nos achegar a Deus, que podemos assim um dia herdarmos, né, a terra prometida, né, a terra aquela que o Senhor Jesus veio, pois após morrer na cruz, né, ele prometeu que voltaria, ele prometeu que estaria preparando assim um lugar para nós. Então, nós vemos aqui, nós reconhecemos que não é por mérito, não é porque nós merecemos, não é por nossa justiça nossa, né, mas sim por graça, né, por esse favor imerecido do nosso Deus. Então, que nós possamos a cada dia termos um coração gratos e não batermos no peito e acharmos que é por mérito nosso, por nossa justiça, mas sim, não é. É pela misericórdia de Deus, é pelo seu infinito amor. Então, que possamos a cada dia exaltarmos e agradecermos ao nosso Deus por suas maravilhas em nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e que a cada dia nós venhamos desejar aprendermos mais sobre esse Deus que tanto nos amou e que tem nos amado. Que o Senhor nos abençoe. Um abraço.